Essa entrevista foi gravada em outubro de 2014 e antes da gente mostrar ela, vamos falar um pouco sobre quem é Antônio Aquiles. Ele é jornalista, atua hoje principalmente na área de estratégias de comunicação, prestando consultoria e teve um papel muito importante na formulação das diretrizes de atuação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é responsável pela gestão da TV Brasil, emissora pública brasileira. Antônio Aquiles, na época, por volta de 2006, 2007, ele era presidente da ABPEC, que é a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. No manual de jornalismo da EBC, a diretora de jornalismo do órgão, a Nereide Beirão, chega a destacar essa participação de Antônio Aquiles. E é sobre esse assunto, a TV pública no Brasil, o foco de nossa entrevista. A gravação tem cerca de 27 minutos, por causa do tamanho nós dividimos em 4 partes. A primeira se dedica a conceituar a TV pública brasileira, a questão da audiência, as diferenças do conteúdo entre a TV comercial e a TV pública. A segunda parte é dedicada aos desafios da TV pública no país e a questão da independência. Já a terceira fala sobre a perspectiva de Antônio Aquiles sobre a atuação do Conselho Curador da EBC. E por fim, a quarta e última parte, o foco é na qualidade do conteúdo produzido pela TV pública e a TV Brasil e o dever de retorno à sociedade. Antônio, vou começar perguntando então sobre a época da criação da TV Brasil, da EBC. O senhor na época era o presidente da ABPEC e ajudou também nessa conceituação da TV pública brasileira, né? Então, para a gente começar, qual seria o conceito de TV pública no Brasil? Bom, esse conceito ele foi muito discutido. Ele vem lá de trás da criação da TV Cultura, foi a ideia mais consistente que a gente teve no passado, entendeu? E que ganhou uma reformulação sem envelhecer, sem que se desprezasse o conceito da TV Cultura, mas veio uma reformulada, um salto conceitual na TV pública a partir da criação da TV Brasil. A TV Brasil ela veio consolidando, consagrando aqueles princípios fundamentais de independência, e todo mundo quando fala independência e autonomia, fala independência em relação ao governo, mas não é em relação a tudo, a grupos em geral. Porque não adianta ser independência em relação ao governo e depender do poder econômico, ou dos sindicatos, ou de quem quer que seja. Independência e autonomia, principalmente para se sustentar. Esses e outros conceitos estão nessa legislação que nós discutimos dentro da ABPEC e que compuseram a legislação que criou a EBC. Todos os artigos de criação da EBC foram discutidos antes dentro da ABPEC. Até aproveitando sobre essa questão da legislação, em um dos artigos que o senhor chegou a escrever, o senhor chegou a falar sobre a questão da necessidade da regulação de algumas leis, como por exemplo a de 67 das emissoras educativas, que limitava a transmissão, por exemplo, de debates, programação educativa e também a questão da limitação de doações. Hoje, a situação é diferente ou ainda é necessária a mudança? A situação é bem diferente. Aquela regra de 67 é de uma estupidez imensa, coisa de ditadura, né? Foi melhorando até por força da prática e tal. E a lei da EBC, ela consolidou alguns princípios que são aplicáveis às outras emissoras enquanto não vier uma legislação generalizante dessas regras, né? Hoje, se você procurar, ninguém fez isso ainda, mas se alguém procurar justiça para tratar desse assunto, ela vai se basear na lei da EBC para aplicar para as outras emissoras, para outras questões que foram colocadas, entendeu? Então evoluiu muito nesse sentido. Agora o que falta de fundamental aí é que é o seguinte: a EBC, por exemplo, é a televisão das mais bem conceituadas do mundo. Agora precisa dar o passo da prática, de sair daquele conceito escrito e fazer a prática da televisão pública que está conceituada na lei e nos documentos de estruturação da emissora. Você acha que falta ousadia? Também. Falta ousadia, faltam pré-requisitos, falta muita coisa, falta a cultura da televisão pública. Porque todo mundo fala assim, é muito fácil você dizer o seguinte: a televisão pública deve se mirar no exemplo da BBC, por exemplo. É muito bom se mirar no exemplo da BBC, mas a cultura que eles têm lá, de respeito à autonomia, a sustentação que é feita por recurso dos donos das aparelhos de televisão e tal, entendeu? É uma cultura que você não consegue vencer na politicagem, na pressão, entendeu? Não consegue vencer lá. É a questão que a gente precisa construir aqui. A gente precisa, inclusive, capacitar as pessoas, capacitar desde o profissional de redação recém-formado que acabou de entrar no concurso, até o diretor.
ele também precisa ser capacitado para entender o que é televisão pública e dar o passo da prática daquilo que está muito bem escrito. Até comparando a TV pública com uma TV comercial, o que deveria ser exibido de diferente na TV pública em relação ao que a gente vê hoje? Olha, a TV comercial, como ela visa lucro, ela busca o drama, a emoção, ela busca o instinto, né? Ela trabalha muito com o instinto, inclusive o instinto de sobrevivência, o instinto sexual, essas coisas que é muito próprio para os irracionais, para os animais irracionais. E a televisão pública, ela tem que realmente falar com a consciência das pessoas. Então ela se dirige ao cidadão e não ao consumidor, que é ao contrário da TV privada. Não que a TV privada seja um veneno o tempo inteiro. Ela tem obras, tem conteúdos criativos, coisas exuberantes às vezes, muito bons e tal, mas no geral o que manda, o que comanda por onde vai a TV privada é o lucro. A busca da audiência, o estoque de audiência se converte em lucro. E a TV pública não pode ser assim. Até sobre essa questão da audiência, aproveitando, para a TV pública, ela importa ou não importa? Importa. A TV pública tem que se importar. Antigamente não era assim, não. O pessoal fala assim, não me preocupo com a audiência. Não, deve se preocupar. A gente não pode fazer TV pública sem pensar sem desejar mais pessoas vendo. O que você não pode é se subordinar na TV pública ao critério da audiência, que esse critério de audiência, o estoque de audiência, é da lógica da televisão comercial. E qual seria então a régua para medir o desempenho de uma TV pública, já que não pode se pautar somente pela audiência? Além do chamado estoque de audiência, me agrada muito medir pelo efeito que causa. Então, se você tiver um grupo de estudantes maternal, em defesa de um riacho, e isso turbinar, der uma força àquela movimentação, independente do que vai dar na audiência, é um papel, é um resultado relevante. Se um artista que não tem presença na Globo, não tem um público consagrado, que não lota auditórios nem nada, mas ele consegue ser visto na TV pública e consegue mostrar a arte dele, isso é um papel independente do estoque de audiência, entendeu? É um papel relevante. A TV Brasil tem um programa chamado Programa Especial, que se dirige às pessoas portadoras de necessidades especiais, que necessariamente é de baixa audiência, né? Necessariamente, ela jamais terá uma audiência significativa, mas ela tem esse efeito sobre essa comunidade das pessoas que têm necessidades especiais. Então são papéis que por aí, se ela está cumprindo, se ela está atingindo esse objetivo de fazer alguma coisa em favor desse segmento da população, essa é uma avaliação positiva.